Viva, professor Carlos Alberto Poiares. Olá, viva, como está? Obrigado por esta conversa. Esta conversa tem um momento iniciático que tem a ver com um fenómeno, para mim, assustador, de um jovem português que, alegadamente, e através da internet, conseguiu manipular pessoas do outro lado da internet para assassinar uma pessoa. O que é este fenómeno? Ora bem, trata-se daqueles fenómenos que, felizmente, no nosso país não estamos habituados a ver. São mais notícias que vêm dos Estados Unidos ou de outros pontos que achamos sempre muito distantes do nosso, mas de vez em quando isto também nos cai dentro de casa. E este é um exemplo, em primeiro lugar, do que é a capacidade organizativa de uma pessoa muito jovem, utilizando as tecnologias, que têm, como todas, vantagens e inconvenientes. Aqui é o uso da tecnologia para criar uma parceria, para se afirmar também, porque há sempre um desejo de reconhecimento social quando estes casos aparecem com o nome e assinatura, ainda por cima quando se prevê a transmissão em direto, que paga, ainda para mais, como forma de divulgar os seus feitos esses que, tendo sido gorado o segundo, que era o assassínio de um sem-abrigo, de uma pessoa muito vulnerável, o que ainda agrava mais a responsabilidade, mas já tinha sido usado e levou à morte de uma rapariga. Portanto, nós estamos aqui a assistir a um panorama incomum em Portugal, infelizmente já vulgarizado noutras paragens, que tem uma base de crime de ódio subjacente. Repare quando isto passa de uma situação de uma rapariga, eu não sei quais seriam alguns aspectos específicos que houvesse ou não dessa rapariga, mas agora estamos a falar de um crime contra uma pessoa extremamente fragilizada, sem condições de defesa, vivendo em condições de miséria. E no fundo era o grande gáudio, era conseguir matar com requintes de crueldade. Ou seja, matar já é muito mau, mas aqui ainda fazendo acrescer fatores que reforçassem a dureza dos atos criminais. Da minha percepção é um fenómeno de violência gratuita, porque estas pessoas não se conhecem, portanto não há em princípio um móvel, uma vontade, Há uma motivação que é doentia. Nós estamos a falar de situações em que as pessoas têm necessariamente que estar doentes. Há aqui um problema porque quando nós falamos de saúde e advogamos em saúde física e saúde mental e ligamos muito pouco à saúde mental normalmente, nós esquecemos que grande parte dos atos, quer criminais, quer meramente transgressivos, incivilidades, etc., que representam o adoecimento social. Porque a saúde também interessa no plano social. Não estou a falar da saúde pública, estou a falar da saúde da comunidade, que é também o aspecto de saúde das normatividades. E é isto que falha. Só que aqui falha de uma maneira estrondosa. Trata-se de um crime, poderíamos qualificar de hediondo, já praticado, outro que estava prestes a entrar em execução e, sabe Deus, os que estariam na calha para também acontecerem. Portanto, há aqui a componente do ódio que eu lhe referi. Subjacente a tudo isto a uma ideologia totalitária nazi, portanto, as ideias do extermínio, que para os nazis, para os fascistas e para uns tantos mais, foram sempre ideias que optaram por lidar com elas e trabalhá-las. Portanto, há aqui essa componente de ódio que está a fomentar-se em muitos países do mundo e onde as redes sociais têm tido um papel preponderante na sua difusão e que nós vamos vendo também. Antes dizia-se que Portugal ainda estava livre dos núcleos de extrema-direita. Nunca estivemos completamente. Nunca estivemos. Logo a seguir ao 25 de Abril, pouco depois, começaram a aparecer uns grupelhos de extrema-direita, desde o Mirne do Caúza até grupos de outros que ainda andam por aí. Então, mas esta violência tem alguma coisa a ver com política? Esta violência está muitas vezes associada, e segundo foi noticiado, era o caso também deste jovem português, com a ideologia nazi. Portanto, há uma componente de natureza política subjacente a tudo isto. Será difícil para nós percebermos objetivos
políticos a extrair daqui, mas nós temos visto como grupinhos de extrema-direita, em Portugal também, têm cometido crimes violentos. Tivemos logo a seguir, no Porto, um crime contra imigrantes e que, com aquela nossa, às vezes, falta de sensibilidade social que ainda vai existindo em Portugal, houve responsáveis políticos que vieram quase acusar ou os imigrantes ou a agência, a AIMA, esquecendo que tinha havido um crime. Por muito mal que funcionem as instituições, por muito mal que a AIMA funcione, e não estou a dizer que funciona, deixa funcionar, não tenho informação sobre isso, mas é de uma irresponsabilidade tremenda, irresponsabilidade política e social, políticos no ativo virem para a televisão e em conferências de imprensa a dizer a AIMA é que funciona mal. Quer dizer, as vítimas aqui parece que já não têm interesse. Há que tirar dividendos políticos atacando uma instituição. Isto é do mais baixo que se pode encontrar numa sociedade. Isso legitima socialmente um tipo de violência? Não legitima coisa nenhuma. Só que é esconder o sol atrás da montanha. Ou seja, deixamos ao lado a violência que foi aquele crime, não falamos muito da irresponsabilidade de quem o cometeu, mas vamos acusar uma instituição. O problema daquele crime não é porque há imigrantes. E esse é um outro debate, e os imigrantes fazem-nos muita falta, mas não é porque há imigrantes. Aquilo que se passou no crime foi um grupo bárbaro que decidiu atacar, espancar uma série de pessoas. Podiam ser imigrantes, podia ser o doutor ou podia ser eu, mas que decidiram fazer aquilo e nós não podemos passar ao lado disto. Não é deslocando a responsabilidade para uma agência que funciona bem ou funciona mal, para mim não está em causa neste momento, mas é desviar o assunto. Em vez de se querer responsabilizar aquilo que são os energúmenos que terão alegadamente cometido aquele atentado e que provocaram aqueles efeitos todos, vamos tapar o sol com a peneira e remeter isto para outra esfera. Com aquela ideia de que a culpa é sempre do outro, é sempre do estrangeiro. A culpa é sempre do outro. Repare que este comportamento, e não estou a falar apenas do Presidente da Câmara do Porto, estou a falar de, não assistia à conferência de imprensa, não assistia, ouvi apenas via rádio, não é disso que estou apenas a falar, também, mas não apenas. É depois toda uma quase justificação que é feita, como se fosse importante neste caso, que exista uma agência que funciona assim ao assado. Isto é quase o mesmo que o indivíduo parar o carro num estacionamento proibido e se legitimar quem venha atrás de com o martelo e escavar com o carro todo. Quer dizer, nós estamos muitas vezes a confundir as coisas. Isto politicamente pode dar dividendos, não digo que não. Também não está provado que os dê, mas a verdade é que isto constitui uma forma de escamotear o que é a base do problema. E a base do problema divide-se em crimes de ódio, em racismo profundo e em xenofobia. É isto, por exemplo, o Grupo de Porto revelou. No caso do rapaz, as notícias que eu li é que ele estaria imbuído das ideias neofascistas, nazis, etc. Estou a referir apenas àquilo que li na imprensa, mas com substrato ou não de natureza político-ideológica, nós estamos, num caso e noutro, perante situações gravíssimas de crimes. E lá está, aqui a comunicação, este é um podcast sobre comunicação, está a jogar um papel-chave também, porque há uma maneira, agora muito facilitada através da internet, através das redes sociais, há uma maneira de contágio, de passagem dessa propaganda que depois acaba nestes crimes. Sabe que a internet, o Facebook, as redes sociais todas transformaram cada cidadão num jornalista. E cada cidadão sente-se no direito de escrever as mentiras que entender. Quando há campanhas eleitorais, nós vemos como se reforça o índice de mentira. Isso não é bem jornalismo, nas redes não é? Sociais, mas isso não é jornalismo. Isto é o sentido popouros, e foi por aí que eu comecei. As redes sociais fizeram de cada indivíduo, aspas, um jornalista. Com o destilar de todos os ódios, de todas as frustrações para a internet. E o pior é que há sempre pessoas que leem e que acreditam. No campo da comunicação social, há que pensar muito e refletir muito sobre a comunicação, a política e sobre a comunicação e a justiça. Sobretudo quando nós vivemos numa sociedade, eu estou a falar de Portugal, mas não apenas, já vimos isto em Espanha, em França, em vários outros pontos da Europa, nós vivemos numa sociedade onde política e justiça se estão a confundir cada vez mais. E onde a justiça se converteu num ator do processo político.
E nós já vimos isso muitas vezes, desde a chamada Guerra Suja contra a ETA em Espanha, até ao caso, por exemplo, em França, o juiz Baltasar Garçon, que na altura apareceu... O Baltasar Garçon também, que se transformou primeiro em como juiz e depois como vedeta de televisão. O Sérgio Moro, que depois foi para o governo, depois de pôr na cadeia o principal opositor, foi para o governo do tipo que ajudou a chegar ao Planalto. Então, mas o professor é um especialista em justiça. Vê isso com preocupação, o facto de haver uma interligação, quase vasos comunicantes entre estas duas áreas? Vejo muita preocupação e, como disse, há quase aqui um princípio de vasos comunicantes. Nós não temos uma justiça como uma comunicação sóbria. Não temos. E há que chamar os bois pelo nome. Temos uma comunicação da justiça que é muito má. E nós vimos isso, por exemplo, com o comunicado que deu origem à admissão do anterior Primeiro-Ministro. É um caso péssimo de comunicação, certamente não foi nenhum jornalista encartado que fez aquilo, porque se fosse então o caso ainda seria mais grave, mas temos uma comunicação má. Mas má em diversos domínios. É verdade que os cidadãos têm a necessidade de saber o que se passa na justiça. É um direito que nos assiste. Mas uma comunicação que seja, primeiro, exata, rigorosa, e em segundo lugar que seja tanto quanto possível de proveniência autêntica dos próprios órgãos de justiça. Nós possamos verificar quem é que é a fonte e que nos explique o que é que está a acontecer. Exatamente. E não nos fale por meios de palavras. Aquele ponto do comunicado da Procuradoria-Geral da República parece quase escrito em Morse, mas tem ali só na evidência aquilo que era o suficiente para provocar o que provocou. Não estou com isto a dizer que houve ali uma intencionalidade política, mas houve um efeito político. E de boas intenções está o inferno cheio, como todos sabemos. O efeito foi político. Se a intenção o era, a história o dirá. Porque a história normalmente esclarece sempre isto. Poderá não ser na sua vida, nem muito menos na minha. Pode demorar algum tempo, mas há de aparecer. Os nossos netos já estarem na idade da reforma, seguramente que alguém perceberá o que se passou. Então, mas quando vier uma explicação assim tarde demais, anos envolvidos, essa é uma justiça que se pode tornar injusta? Sabe que este é o problema da história. Muitas vezes a verdade é destapada quando já morreram todos os protagonistas e só interessa aos historiadores e aos bichinhos de biblioteca que andam a encher o nariz de pó nas poeiras dos arquivos. E portanto já não interessa para nada, para a nossa vida. Interessa para a nossa não, mas interessa para que hoje há muita coisa que nos interessa da história da expansão ou da nossa história do liberalismo que vão surgindo e que nos interessam ainda. Já não faz justiça àqueles que sacrificaram. Olha quantas vezes vemos pessoas que foram vítimas do homicídio estatal através da pena de morte e que são reabilitadas já depois de mortos. O Galileu foi reabilitado ao fim de quantos anos? Foi João Paulo II que o reabilitou. Portanto, fica, digamos que a vitória moral, como acontece com alguns clubes de futebol. Agora, eu posso recentrar a nossa conversa porque tenho uma curiosidade. No caso deste jovem adolescente do Porto, do crime no Brasil, ou alegado crime no Brasil, para estarmos todos tranquilos, é possível fazer um perfil destas pessoas? Ora bem, eu já vi algumas pessoas dizerem com as palavras todas o que é que acham que é aquele indivíduo. É uma temeridade. É arriscado. Já não se pode caracterizar ninguém, não se pode definir uma personalidade sem fazer uma avaliação. Como é que se faz esse tipo de avaliação? A avaliação aqui, há psicólogos forenses, muitos foram meus alunos, especializados nisso. É preciso fazer uma avaliação qualitativa e seguramente quantitativa, passando por sessões de entrevista com o sujeito para captar a discursividade, o que ele sente em relação a isto. Enfim, há, aliás, protocolos para isso e há modelos de entrevista que são utilizados nesse contexto. E provavelmente, eu diria seguramente, uma avaliação psicométrica para confirmar ou infirmar as suspeitas que ficarem na cabeça dos psicólogos depois de organizarem as entrevistas com este sujeito. O psicométrico é quê? Uma máquina da verdade, por exemplo? Não. São testes? Não há máquinas da verdade. Por isso eu estava a tentar perceber se havia reações fisiológicas. Testes. Os instrumentos utilizados em psicologia forense, alguns não apenas em psicologia forense,
por exemplo, inventários da personalidade, para saber quem é este sujeito. Porque o problema da avaliação psicológica é, sobretudo, perceber quem é este indivíduo. E quando estamos num caso criminal com esta gravidade, claro, para que a justiça seja justa e realize a sua função, é necessário saber-se o quem deste caso, daquele jovem, etc. Por isso a avaliação é, eu diria que imprescindível na grande maioria dos casos que passam por tribunal criminal. O problema é que muitas vezes no nosso país as instâncias mandam um relatório social e os juízes, que não têm a obrigação de saber psicologia, contentam-se com isso. E ninguém se deve contentar com pouco, muito menos um juiz. O relatório social não chega ao relatório. Tem que ser uma avaliação psicológica. O relatório social é feito por assistentes sociais que fazem um belíssimo trabalho, é verdade, mas não fazem avaliação psicológica, até porque não têm competências para isso. Como psicólogo não tem competências para fazer relatórios sociais. Isto é uma área que deve ser trabalhada por psicólogos com formação universitária em psicologia forense. Não é um psicólogo qualquer, é um que saiba daquilo. Porque nós em Portugal, infelizmente, temos muita mania. Psicólogo é psicólogo, faz tudo como se fosse ali a costureira da esquina. Não é bem assim. E nós sabemos que é muito diferente o que se faz, desde princípios éticos que regulam uma atividade forense e outra não forense, até aos princípios da responsabilidade do psicólogo, dos meios de avaliação, tudo isso. Mas infelizmente em Portugal ainda se confunde na psicologia muito estas coisas. É quase como a existência do João Semana antigamente na medicina. O médico faz tudo. Hoje, quem tem uma dor de dente não vai ao estomatologista, ou melhor, não vai ao aparelho, tratar o aparelho gástrico. Uma pessoa, se tem uma dor de dente, vai ao estomatologista, vai ao dentista, vai a essas especialidades, não vai ao reumatologista, embora o dente também seja um osso. Portanto, na psicologia ainda existe aqui uma confusão que deve ter algum interesse, mas que interesse de estudo tem muito, que não resolve as coisas. E os tribunais, felizmente, começam a perceber que têm de ter psicólogos especializados naquilo. São pessoas que devem fazer aquilo e não perder tempo a fazer outras coisas. E que apoiam os juízes, no fundo, na sua processo de decisão. Os juízes, que apoiam os advogados também, porque repara, os advogados e os juízes muito raramente tiveram uma cadeira de psicologia na universidade. Digo muito raramente porque existiu isso aqui na Lusófona durante alguns anos, 2 cadeiras de psicologia na licenciatura em Direito. Quando Freitas do Amaral foi diretor da Faculdade de Direito, convidou-me para dar lá Psicologia Jurídica uma cadeira, mas não é comum ainda. Neste momento o Instituto Manuel Teixeira Gomes, no Algarve, também dispõe de uma cadeira de Psicologia Forense em Direito, mas mesmo que a tenham feito, isso não permite a aquisição de conhecimentos necessários para o juiz e o advogado e o procurador perceberem uma série de coisas. Até porque tem decisões difíceis para tomar, tem que conseguir compreender o que é que está a acontecer. E porque o Código Penal manda, porque nós temos, felizmente, um dos melhores, mais modernos códigos penais, apesar de já termos comemorado os 40 anos dele, publicado em 82 e entrado em vigência em 83, e esse Código Penal diz lá que é necessário atender à personalidade do arguido quando se fixa a pena. Portanto, aqui não temos o pronto a vestir das penas, mas temos a adequação clínica da pena ao sujeito. Então não vamos só à procura de que alguém tenha cometido um crime e, em princípio, os crimes são todos iguais e logo as penas também? Olha, já nos anos 48, salvo erro, Delfim Santos publicava um artigo que em 2 é atual, no Boletim da Ordem dos Advogados, aliás, na revista da Ordem dos Advogados, em que ele dizia uma coisa curiosa: não podemos estar a igualizar as penas para todas as pessoas. Há o lado clínico individual de cada pena. E estou-me a lembrar, por exemplo, de Silvio de Lima, que em 1958, num manual, quando a psicologia ainda era prescrita em Portugal, no manual ele falava 2 páginas de psicologia criminal e criminologia. E dizia uma coisa que eu gosto muito de citar, sobretudo quando falo para os atores judiciários: o juiz tem que ser inteligente, porque encontra uma lei abstrata que tem que aplicar a um caso concreto. E não é fácil. Não é fácil. Este momento de singularização é o momento que nos diferencia daquilo que foi a arquitetura liberal da justiça, em que a pena era fixa, era igual para todos os crimes. Nós hoje temos que olhar muito mais a quem cometeu, e ao contexto e às razões que e cometeu. às interações. Porque repare que o crime normalmente, não é o caso do crime deste rapaz em princípio, mas o crime decorre no seio de interações entre vítima e transgressor.
No caso do rapaz, como digo, não sei se aquela rapariga foi escolhida por mero acaso, aleatoriamente, ou se havia uma indicação, temos que provocar a morte dela. Não faço ideia. Que perguntas é que o professor tem quando olha para este caso, se tivesse essa possibilidade de fazer essa análise, esse profiling do que é que aconteceu, mais do que a personalidade, mas também daquilo que aconteceu? Que perguntas é que consideraria fundamentais? Há 3 perguntas aqui que seriam fundamentais. Porquê? Outra, para quê? O porquê é logo uma pergunta muito difícil, não é? É, mas a resposta, se fosse dada, podia haver o mutismo. Mas se fosse dada uma resposta, teria muito para se interpretar. O porquê, o para quê? No fundo, aquela pergunta muito popular: o que é que tu ganhas com isto? E depois, como é que se sente depois disto tudo? Sabe que uma vez um rapaz estava acusado de um homicídio e estava em prisão domiciliária. Quando as psicólogas lhe perguntaram como é que se sente em relação a tudo isto, ele teve uma resposta muito interessante. Sinto mal. Está um calor dos diabos e eu não posso ir à praia. Que é uma resposta completamente... Posso usar a palavra lunática? É a que não faz sentido, de quem não é? tem um profundo desprezo pelo outro e pela vida do outro. Não o preocupava ter matado um sujeito ainda por cima da família. É uma indiferença? Uma indiferença. O que lhe preocupava é: está um sol bestial, 30 e tal graus, estou aqui em casa com calor, não posso ir à praia. Esta era a grande preocupação. Mas uma afirmação destas, verbalizada a 2 psicólogas forenses, como foi o caso, diz-nos muito do sujeito. Portanto, há aqui, não estou a dizer as perguntas que deveriam ser feitas, há aqui 3 perguntas que deveriam estar incluídas, que eu gostaria imenso de ter uma resposta. O porquê, o para quê e como é que se sente agora. Porque isto aqui já nos daria alguns indicadores. Porque repare, eu quando falo de uma avaliação psicológica não tenho intenção nem de atenuar penas nem de as agravar. A psicologia é uma ciência. Tentar perceber o que é que aconteceu. Exatamente, é o problema da compreensão. Porque a psicologia forense serve para compreender e depois poder explicar o que esteve por trás. Eu digo às vezes aos meus alunos de psicologia e particularmente agora aos de criminologia, a avaliação não é parcial. É uma ciência, tem um método rigoroso e é uma ciência como tal, é neutral naquela questão. Tem que dar respostas sobre aquilo que é o sujeito, a sua personalidade e como é que isto os comportamentos que ele assumiu encaixam nesse lastro da personalidade. Porque a psicologia forense não nasceu nem para crucificar ninguém, nem para coitadificar. E não acaba por fazer isso de alguma maneira? Não, repare, quem decide é o juiz. O juiz está no seu direito de aceitar ou não aceitar aquilo que sejam as informações enviadas pelos técnicos. Já agora tenho uma curiosidade. Provavelmente o professor já foi várias vezes a tribunal na condição de perito dar a sua opinião sobre casos ou sobre coisas que investigou. Como é que é esse diálogo entre um especialista, que ainda por cima é um homem que percebe de direito, mas entre um homem que percebe da psicologia, deste cruzamento de saberes entre a psicologia e do direito, e a relação com um juiz que possa ter ideias muito próprias sobre as coisas, menos científicas e mais na base da convicção, nessa passagem do geral para o particular? Sabe que há aqui uma componente que é o diálogo. E, como dizia o Paulo Freire, a dialogicidade é o grande instrumento que se pode utilizar em muitos domínios, não apenas na educação, mas também na justiça. Partindo do pressuposto que o psicólogo deve partir, que o juiz não tem nenhuma obrigação de conhecer termos técnicos nem o jargão da psicologia. E às vezes há psicólogos que escrevem de maneira cifrada para tribunal ou que dizem que aplicaram testes sem explicarem para que é que servem esses testes, o que é que medem, etc. Para se defenderem ou porque não sabem fazê-lo? Não sabem, mas partem do pressuposto que o juiz também sabe. E às vezes o juiz recebe, e já houve vários casos desses que eu assisti, recebem uma informação e ficam um bocadinho
também o psicólogo, se o juiz lhe mandar um pedido de quesitos com conceitos jurídicos, o psicólogo é capaz de se afogar neles. Portanto, é preciso estimular uma dialogicidade positiva, ou seja, falarmos a mesma língua. Porque quando estamos na psicologia forense, nós estamos num domínio que é, no fundo, o campo justo-psicológico, em que a psicologia, enquanto ciência, entra com os seus construtos, com o seu discurso, com as suas práticas e o método, no campo da justiça. Obviamente que um psicólogo forense tem necessidade de saber alguma coisa de direito. Não o direito se ensina aos juristas, isso é um outro erro da nossa academia. Às vezes achamos que uma cadeira de direito em economia tem que ser igual ao que se estuda em direito. Não, não tem. É um erro, é um disparate. Eu tive a sorte quando passei por isso, no início da minha carreira, fui assistente de um professor que tinha bem essa noção, o professor Jorge Campinos, tinha bem a noção do que era necessário ensinar-se a um economista. E eu agora digo isso em relação aos psicólogos. Há um direito que eles têm que aprender, mas não é cadeira de introdução como está na Faculdade de Direito para juristas. É uma outra coisa, é a explicação no fundo daquilo que, e também de como comunicar com o juiz. Voltamos à questão da comunicação, porque se nós não criarmos meios de comunicação que sejam passíveis de entendimento por todos, eu falo às vezes na brincadeira do usar o esperanto nestas coisas, usar uma linguagem que seja comum, que o juiz, o advogado, o psicólogo consigam compreender. Porque repara, felizmente hoje já vai havendo gente, aqui há 40 anos, quando eu me doutorei em psicologia, já era quase herético, alguém vindo do direito doutorar-se em psicologia, aliás andei aí sentiu resistência. Andei a ser mal visto, mas era engraçado, era mal visto para algumas pessoas de direito, como se tivesse traído, e mal visto para algumas pessoas de psicologia, como se fosse um intruso. Portanto, isto equilibrava e divertia-me. E eu sempre gostei de tirar partido destas coisas. Portanto, tinha uma função que era de tradução simultânea do direito para a psicologia e da psicologia para o direito. Eu doutorei-me para dar aulas. O que tenho feito a mais, olha, como estou aqui a fazer consigo, foi decorrência da vida. Não procurei, mas essencialmente para dar aulas, para fazer estudos sobre a psicologia forense, que é isso que me interessa. Eu não me meto nas áreas da psicologia dos outros, não sei, não quero aprender mais, o que seja já me chega. Gosto de aprofundar este conhecimento. Eu faço parte de uma organização internacional, da qual até sou vice-presidente, que é a Associação Ibero-Americana de Psicologia Jurídica, que junta neste momento mais de 20 países, Portugal, Espanha naturalmente, mas muitos países da América Central e da América do Sul. E nessa organização, uma preocupação que nós temos, e vamos até produzir obra agora sobre isso, é em criar condições de facilitar o diálogo. Há um psicólogo espanhol, Miguel Clemente, que publicou há muitos anos já, em parceria com um colega, um livrinho muitíssimo interessante para psicólogos. Chama-se Guia Jurídica do Psicólogo. Também deve haver um guia psicológico do jurista. Porque, repare, nós cada vez mais temos a necessidade deste contacto. Um exemplo que nós podemos usar. Se o juiz tiver que julgar um caso em que o carro se avariou, não sei o quê, no motor e estampou-se, ou em que um prédio ruiu, eu nunca vi um juiz pensar que é mecânico e ir observar o motor do carro para se informar. Nunca vi um juiz ir olhar para um prédio, para os escombros, para perceber o que é que aconteceu. Normalmente chamam mestres de obras, arquitetos, engenheiros, etc. Não resisto à provocação que vem implícita nas suas palavras, que se calhar, quando estamos a falar da mente humana e da maneira como nós pensamos e somos, se calhar o juiz, em algum momento, pode admitir que percebe da natureza humana sem precisar do tal mecânico das mentes das pessoas. Há uma psicologia folclórica que toda a gente acha que entende. O que é uma chatice. Uma vez uma senhora minha amiga, arquiteta, soube, não sei como, que eu não tinha dito que eu tinha doutorado, isto já nos anos 90, e perguntou-me em quê? Em direito? Não, em psicologia. Isso é fácil, é intuitivo. há muito esta noção de que é intuitivo. Um velho advogado já falecido, meu amigo, quando eu lhe falei da necessidade de ele se aconselhar com psicólogos, etc., ele dizia-me: Carlos, psicólogo também eu sou. Isto. Mas repare, o juiz não é mecânico, nem é mestre de obras. Durante muito tempo achavam que o psicólogo era descartável.
Eu quando fui advogado nos meus anos 80, ou melhor, nos anos 80 do século passado, eu ainda não tinha 80 anos nessa altura, eu em alguns casos levava psicólogos como peritos para os processos. E há uma vez um juiz, que depois voltei a reencontrar aqui na Lusófona, a fazer uma conferência, que me disse um dia: doutor, eu já sei como é que é, traz um psicólogo e resolve o caso. O problema não é resolver o caso, é quase um desdém, é esclarecer o caso. O psicólogo é alguém que esclarece. O papel do perito é esse, seja um perito em numismática, filatelia ou em psicologia. O papel é esclarecer. Mas quando nós queremos esclarecer alguém, como quando queremos dar aulas a alguém, temos primeiro saber a matéria, segundo saber como a transmitir. Todos nós sabemos que há pessoas famosas que sabem imenso, põem-se aí num púlpito a fazer uma conferência e ninguém entende absolutamente nada. São herméticos. É necessário saber como se transmite e é necessário ter a base daquilo que é. Portanto, eu digo sempre aos meus alunos: calma, quando eles refilam porque têm que fazer uma cadeira de direito em psicologia, eu digo sempre: calma, vocês não têm que saber direito, têm que saber quando é que entram. Isto é um bocado como no teatro, temos de saber as deixas e entrar. E conhecer o enredo. Ninguém vai representar uma peça sem conhecer o enredo. Em princípio, presume-se que leu a peça, mesmo que seja daquelas tragédias muito complicadas, mas que leu. Aqui é a mesma coisa. O psicólogo tem que saber direito, tem que saber como é que se pode movimentar. Obviamente que, e eu sinto essa vantagem, aquilo que eu fiz há muitos anos e que foi considerado por alguns herético é uma ajuda. Hoje em dia há muita gente de direito que fez mestrados em psicologia forense. Hoje em dia é mal visto isso também. Quem só pode fazer formação superior em psicologia, quem tiver a licenciatura de base e não outra qualquer, o que é contra o espírito de Bolonha, mas pronto. Mas felizmente ainda há quem faça isso hoje em dia. E juntar conhecimento jurídico com conhecimento psicológico ou conhecimento criminológico, claro que é absolutamente útil para uma série de questões, sobretudo para trabalhar no meio dos tribunais. Eu, quando me doutorei, a minha intenção de me doutorar já era docente universitário. E uma das intenções, obviamente, que era continuar a minha carreira, mas na área que eu gosto, em vez de estar a dar aulas de direito empresarial, que não era propriamente uma coisa que eu tivesse uma paixão forte. Depois percebi, de facto, que uma coisa muito útil é para conversar simultaneamente com juristas e com psicólogos. É este cruzamento que se estabelece. Então, e como é que no mundo atual, onde nós estamos cada vez mais em busca da hiperespecialização, daquela pessoa que é super especialista numa determinada área, onde é que fica a holística dos saberes? Exatamente essa capacidade de juntar os saberes, fazer essa tradução simultânea entre universos que estão diferentes para melhorar, no fundo, o nosso processo de decisão. Sabe, quando nós falamos de pessoas e falamos das suas personalidades, dos seus comportamentos, ou seja, as condutas, as atitudes que tomam em cada momento, nós estamos a convocar uma série de saberes. Por um lado temos as normatividades, se alguém viola uma norma, temos o problema do direito. Mas depois temos o quadro explicativo, que se desenvolveu muito, como sabe, entre os finais do século XIX e princípios do século XX, no positivismo. Desenvolveu-se exageradamente e houve uma altura em que os psiquiatras faziam de juízes, praticamente os juízes limitavam-se a subscrever nas sentenças aquilo que eles tinham dito. Também parece muito estranho, não é? Muito estranho, e também teve efeitos super perversos. Ainda conheci alguns desse tempo que tinham sido internados compulsivamente no Miguel Bombarda, e que eu conheci, como disse, alguns deles que lá estavam em stand-by e até a morrer praticamente. Mas há... Mas não deviam ter ficado lá? Em alguns casos sim, noutros não. Repare, estou-lhe a falar de coisas que aconteceram nos anos 20, 30, 40, 50, pessoas que eram doentes ou que seriam doentes quando ainda não havia meios de tratamento, porque os tratamentos químicos desenvolveram-se principalmente a partir dos anos 50. E portanto puseram-se estas pessoas quase em asilos. Já era melhor do que estar na prisão. Quando a gente se confronta com a história da loucura e com a história da justiça, e o Michel Foucault é exímio a trabalhar esses objetos. Verificamos como se punham loucos agarrados àquelas argolas de segurar o burro ou o escravo numa prisão com grietas nos pés quando fossem criminosos. Em alguns casos tinham cometido crimes, mas eram acima de tudo doentes.
foi Esquirol, foi Pinel, que a eles devemos alguma alteração nessa forma de tratar esses doentes. Mas falamos de doentes. E quando nós estamos a falar esse tema interessa-me, que é quando alguém comete um crime, mas não teve consciência dele, ou foi porque teve um surto psicótico, ou o que for, essa pessoa, a responsabilização dessa pessoa em função da sua doença e do seu contexto pode ilibá-lo da pena? Normalmente não. Há casos em que sim, mas os casos de inimputabilidade são exíguos em qualquer comunidade atual. Já deixámos a fase do positivismo, que tudo era doença, tudo era internado. Hoje sabemos que há crimes por estilo de vida, crimes por opção deliberada consciente. A lei exige que, para que um ato seja crime, resulte de uma escolha voluntária, consciente, livre de um indivíduo. Mas aí o papel dos psiquiatras e o papel dos psicólogos é essencialmente o de avaliar, realizar os exames e as perícias necessários e remeter o informe para o tribunal. Bom, quem decide se é imputável ou inimputável, se há uma imputabilidade diminuída, é o juiz. A decisão é judicial. E hoje já não se assiste àquilo que sucedia durante o positivismo, que era o juiz, em grande parte dos casos, subscrever na íntegra o que era dito pelos especialistas. Portanto, ratificava no fundo aquilo que o pensador pensava. Era isso. Aliás, se formos ver, eu fiz lá algum trabalho de investigação do Miguel Bombarda, nos arquivos de Miguel Bombarda, e neste momento esse trabalho continua aqui na lusófona, na criminologia, e era uma coisa que roçava o absurdo. As pessoas que até às vezes por crimes que nós diríamos quase bagatelas penais, quase, iam parar ao Miguel Bombarda e estavam lá a desafio. Há caso aquele célebre indivíduo que o Hitler mandou para Portugal, porque era português, e que foi apanhado na Alemanha, e segundo a lógica da época, o homem tinha tudo contra ele. Era bailarino num cabaré, era homossexual. Isto bastou para lhe colassem o rótulo de comunista, eventualmente com ascendência judaica, e mandaram-no para Portugal. E quando ele chega a Portugal, quem o recebe é a PVDE, a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, portanto, a Polícia Política, a antiga PIDE. E o que é que se faz a este homem? Mandou-se para o Miguel Bombarda. Eu conheci-o nos anos 80, reparo, 40 anos depois, anos 80 não, anos 70 e poucos, ele morreu nos anos 80, quando eu ia apanhar o autocarro 33 no Campo Santana, e ele passeava, vagueava por ali de manhã, pedia cigarros, pedia dinheiro para um café, via-se que era um sujeito que saía daquilo que era mais comum ver-se entre os doentes, portanto com alguma distinção. Quando se chateava falava alemão. Eu na altura tinha tido alemão, que era obrigatório no meu tempo, e sabia algumas coisas e entrava em conversa com ele. Até que ficámos amigos. Este homem foi um pintor muito interessante, e há lá quadros dele, ouvia no tempo em que o Bombarda funcionava. Este homem esteve lá internado até à morte, e perguntamos porquê. Basicamente porque era homossexual e bailarino num cabaré. E há a resposta à pergunta ao para quê, pelo menos? E a pergunta tinha que ser feita aos dispositivos que meteram no Miguel Bombarda e aos que o conservaram lá. E uma vez dizia-me lá um médico: nós não temos de fazer isto, então para onde é que mandamos? Ao fim de tanto tempo, dar-lhe a soltura, a alta, seria condená-lo a morrer em pouco tempo, provavelmente. Não tinha espaço, não tinha lugar, não tinha casa, não tinha nada, não tinha família, provavelmente. Tinha passado ali décadas. Veja que entre os anos da Segunda Guerra Mundial e o 25 de Abril distaram 20 e tal anos, o homem passou-os lá. Depois o que é que se fazia? E este foi muitas vezes o problema do positivismo. Aliás, há um trabalho notável de uma colega sua, Catarina Gomes, o Coisas de Loucos, que ela apresentou aqui na Lusófona, em que isto é um problema que ali estão, e muitos ficaram no anonimato. Eu encontrei, por exemplo, no Miguel Bombarda, o processo do José Júlio Costa. Sequer assim à primeira não existe nada este nome. José Júlio Costa foi alegadamente o assassino do Sidónio, e que foi metido também no Miguel Bombarda, de onde consta na ficha dele uma nota que dizia evadido.
curiosamente no dia 19 de outubro de 1921, o dia da carroça fantasma e dos assassínios de Machado dos Santos e do Carlos da Maia, naquele golpe que todos nós estudamos em História. Bom, estes casos, se o positivismo foi de facto um exagero, nós hoje estamos a estudá-lo, há aqui muita coisa que tem que ser estudada e repensada. Eu tive a sorte de entrar no Miguel Bombarda quando me deixaram e conseguir colher muitíssima informação dos arquivos. Hoje em dia não podemos nunca voltar a isso, mas atenção, temos de fazer uma outra coisa, que é, e felizmente os tribunais estão abertos a isso hoje, e os juízes estão muito abertos a isso, nós temos que, e os advogados também, não tanto, mas também, nós temos que conseguir estabelecer o diálogo permanente entre justiça e psicologia. Psicologia vista como uma ciência contributiva da justiça, não é uma ciência que, como a psiquiatria do positivismo, queira controlar a justiça, mas quer cooperar. E quando falamos de cooperação, estamos aqui a falar, no fundo, do que há pouco referi, o papel de esclarecimento sobre os casos mais dramáticos da justiça criminal. Não estou a defender que haja obrigatoriamente avaliações em todos os casos, longe disso, mas muitos casos em que é necessário perceber quem é aquele sujeito e assim cumprir o que está no Código Penal quando fala da questão da culpa e sobretudo dos critérios para a definição da pena. É a minha percepção que a sociedade parece estar tensa, para dizer o mínimo, e que cada vez temos mais fenómenos que vão aparecendo aqui e ali, alguns de delinquência juvenil também, de uma maior tensão, de uma maior impaciência. Isto é o efeito do pós-pandemia? É da nossa impaciência? É de estarmos todos demasiado ligados? O que é que está a acontecer connosco? A pandemia terá aqui contribuído, terá ajudado fortemente nisto. Mas muito antes da pandemia, começou a desenvolver-se em Portugal, e estou-me a situar nos anos 70 do século passado, começou a desenvolver-se entre nós uma coisa que foi o discurso securitário. Discurso da segurança e o apelo muito àquela democracia musculada com o aumento da repressão. Nenhuma criminalidade em nenhuma parte do mundo se resolve pelo aumento da repressão. Isto é um dado adquirido. E a segurança resolve-se pela criação de outros meios de segurança, que não são todos policiais. Mas a partir dos anos 70, a justiça e a segurança entraram de forma intensa na mediatização. Começámos a ter a torto e direito programas em que se fala de crime na televisão, na rádio, nos jornais. Os jornais sempre tiveram notícias de crime, mas era uma noticiazinha. Aliás, se fosse ver as locais do Diário de Notícias, do Século, que hoje tem, do Lisboa, havia aquelas notícias do tribunal. Ontem aconteceu um tribunal, às vezes eram questões mais ou menos cómicas do tribunal de polícia. Agora temos as notícias do crime enquanto ameaça, do crime enquanto uma sociedade notícias que está ameaçada. Que pretendem criar susto ou vender. Repare, um sujeito cuja relevância social presumo não seja nenhuma, o Castelo Branco passou por esta situação onde é suspeito e foi constituído arguido suspeito de um crime de violência. Eu ontem e anteontem andei a percorrer canais de televisão e encontrei pelo menos 1 ou 2 canais dedicados em exclusivo ao caso do Castelo Branco, como se aquilo dependesse o equilíbrio das finanças para os problemas todos da União Europeia. Quer dizer, não se fala mais nada. O meu amigo hoje vê nas televisões gente que provavelmente vive disto, que é pelo lado jurídico ou pelos não jurídicos falar do crime. Depois vemos o aproveitamento político disto. Nos anos 70, isto foi muito aproveitado na campanha eleitoral para as eleições intercalares de 1979, onde havia um jornal especializado nisso que se chamava Dia, que aliás creio que tinha um diretor que vinha de fascismo e que era comentador de televisão no tempo do fascismo. Já não me lembro o nome dele, não interessa. São nomes que não vale a pena fixar. Depois assistimos ao incremento disto quando foi da entrada em vigor do Código Penal. E exorziu-se aí a toda a gente e tal, o Código Penal estava adequado para a nossa realidade. O país, era como se o nosso país fosse uma espécie de ave rara, aquele código não podia. Bom, lá tiveram que digerir o código, mais a lei dos jovens imputáveis, mas se reparar,
sobretudo em épocas políticas mais quentes, lá vem o discurso da insegurança, lá vem o discurso do crime e da generalização da vítima. Vemos isto com frequência. Lembro-me que nestas últimas eleições que nós tivemos, legislativas este ano, de repente um relatório, o Razi, e de repente um trabalho que aliás eu ajudei a construir porque orientei o pós-doutorando nesse trabalho. De repente era notícia constante da Antena 1 e se calhar das outras rádios também, mas as outras não as ouço habitualmente, trabalhando os números e dizendo que a insegurança juvenil, ou melhor, a criminalidade juvenil estava a aumentar desalmadamente. Uma manipulação? Há manipulação nisto, claro. Ou uma distorção da leitura da ciência? Uma forma de distorcer para manipular. Jogando com aquilo que é o sentimento dos mais vulneráveis, sobretudo dos idosos, que é a questão da segurança. Isto é uma forma de produzir dividendos políticos. E nós temos visto como estas campanhas, e também não têm apresentado nada de novo, mas estas campanhas desde os anos 80 vêm sendo feitas. Lembrar-se-á um exemplo deste. Um determinado partido, não interessa qual, decidiu na campanha eleitoral de 93, para essa campanha exatamente, mas uns tempos antes, porem uns outdoor no país inteiro que dizia 35 anos de prisão para os traficantes de droga. Na altura em que a droga tinha o seu boom, era um problema e toda a sério. gente tinha um toxicodependente na família, às vezes 2 e 3. 35 anos de prisão. Discurso populista chapado. E não foi nenhum dos partidos que agora estão mais dentro do populismo em Portugal. Isto apareceu e esqueceram-se várias coisas. Primeiro, seria a maior pena prevista no Código Penal, ultrapassando o limite máximo de pena que o Código Penal prescrevia. Em segundo lugar, esqueceu-se a questão da proporcionalidade. Então o homicídio onde é que ia ficar? Na altura, o Governo, ou melhor, o Ministro da Justiça, que era uma pessoa absolutamente brilhante, o Dr. Lourinho Lúcio, fez orelhas mocas a isto. Se calhar foi a coisa mais inteligente que fez, não é? Da droga, até baixou o limite mínimo da pena. Até o baixou. E explicou porquê. Agora repare, como a propósito de um problema social, e o caso da segurança é isso, e a droga também remetia para a segurança, se consegue criar um clima de instabilidade com o objetivo de ganhar votos. Já não me lembro se esse partido ganhou votos ou perdeu, espero que tenha perdido, porque estas coisas não se fazem. Mas nós vimos isso agora outra vez. De repente começou-se a falar do aumento da criminalidade constantemente, e nem sempre com uma leitura correta dos dados. Por exemplo, quando se compara com os anos da pandemia. Obviamente, durante a pandemia, a criminalidade predatória, os assaltos diminuíram. Porquê? As pessoas não andavam na rua. Ir assaltar a casa já é mais complicado. Até porque as casas estavam preenchidas com todas as pessoas da família, etc. Mas quer dizer, esta coisa que é tão simples, que entra pelos olhos dentro de qualquer pessoa, passou a ser um polo de comparação. Portanto, aumentou imenso. Fazia-me lembrar que há muitos anos um presidente da Câmara muito preocupado com as questões da segurança e um colega seu jornalista perguntou-lhe: então, mas o que se passa aqui com a taxa de homicídio? Duplicou. Então, mas o que é que aconteceu? Quantas vítimas é que houve? O ano passado mataram uma pessoa, este ano mataram 2. De facto duplicou. Agora repara, uma coisa é dizer duplicou de 1 para 2, outra coisa é dizer duplicou, que causa um alarme tremendo. Vamos fechar esta conversa. Como é que lida com os casos que não tem solução ou que não consegue compreender? Quando se faz militância na ciência, sabemos sempre que há casos que não têm solução e que há casos que nós nunca compreenderemos, virão outras gerações que os compreenderão. Cabe-nos ir produzindo conhecimento para facilitar que isso aconteça. Isto passa-se nas ciências todas. Algum que lhe tenha ficado na sua memória ou que volta e meia apareça aí na cabeça, no fundo, a lembrar que ainda falta resolver aquilo? Quando eu fui advogado e fiz a advocacia criminal, houve casos que nunca ficaram completamente esclarecidos, ficaram com nebulosas muito grandes. Desde que abandonei essa função, houve um caso que foi acompanhado por gente de uma equipa que eu tenho, em que eu fiquei, por todos os dados que me foram transmitidos pelas psicólogas que fizeram as entrevistas,
por uma conversa que tive com informantes privilegiados, no caso família do arguido, e pelas conversas com as minhas colegas ao longo do tempo, eu ainda hoje estou convencido que, apesar das provas em tribunal, que o acusado não era o autor do crime, era um homicídio. E a injustiça dói. Mas também tenho a certeza, ou melhor, tenho uma grande desconfiança por tudo aquilo que ouvi a essa pessoa e pelo que ouvi a pessoas da sua família, o crime foi mesmo cometido lá em casa. Só que não foi por aquele. Aquele assumiu porque, do ponto de vista económico, não produzia, para que não fosse para a cadeia quem ganhava o sustento daquela gente toda. E esse caso, muitas vezes, ocorre-me, o resto eu falo dele agora, já se passou há muitos e muitos e muitos anos, é um caso que eu levo para estudo dos meus estudantes algumas vezes, dentro dos limites todos, do sigilo e do anonimato e isso tudo. E é um caso com o qual não me sinto completamente confortável. A minha intervenção aí foi receber o pedido, falar com o advogado, ouvir a família, indicar duas psicólogas, uma que ainda somos parceiros, para fazer o trabalho e depois falar com elas. E tudo aquilo que me foi verbalizado, mais o que eu ouvi às pessoas com quem falei, tive sempre essa dúvida. Só que há aqueles casos e aquelas coisas que não passam daquilo que é uma hipótese de trabalho, e neste caso não se confirmou. O tribunal deu o rapaz como condenado, como culpado, foi condenado, deve ter cumprido a pena, imagino eu, mas não é um caso que na minha cabeça esteja resolvido e se tiver condições e paciência para isso, talvez um dia escreva alguma coisa sobre este caso e outros casos, porque sabe, o tempo ensina-nos uma coisa e quando se anda na justiça como advogado aprendemos isso. Quando aliamos ao ser advogado, eu fiz isso durante um período, o estudarmos psicologia de testemunho traz-nos outra realidade. E há uma coisa que para mim é muito clarinha. A verdade judicial é apenas o que resulta provado em tribunal. E temos alguns exemplos históricos. Olha a Terra, centro do mundo e o Sol a dar à volta. Mais aquela mulher acusada de práticas judaicas que confessou, e tal processo na Torre do Tombo, confessou que tinha parido 7 gatos. E aquele processo no princípio deste século, em que um juiz dava como não provado, num quesito em ação cível, que tinha havido uma revolução em 5 de outubro de 1910 na cidade de Lisboa. Esta foi a verdade judicial. E nós sabemos que a verdade biológica, científica, a verdade histórica é exatamente ao contrário. Mas isto são aquelas cifras negras com as quais não se pode fazer nada. Ficou provado. Pronto, não houve uma revolução que a mulher pariu os gatos. Há aqui uma diferença de época. A mulher tinha parido os gatos no século XVII. O caso da revolução é muito mais absurdo, foi no século XX e o tribunal era de Lisboa. Mas que o juiz tinha tirado férias, foi à Praia das Maçãs e não se deu conta que tinha havido uma revolução. Professor, muito obrigado. Muito obrigado também.